Bom, galera, como disse, essa semana teremos uma dica para a prova da ordem por dia até a data da prova. Tópico de hoje, CPI. Acho que Comissão Parlamentar de Inquérito é um tópico importante aí para a prova da ordem. Ela está prevista lá no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição, e diz o seguinte lá, que a CPI ela vai ter poderes próprios, de investigações próprios das autoridades judiciais. Lembre-se, senhores, CPI só pode fazer aquilo que juiz pode fazer. Perdão, CPI não pode fazer nada que juiz possa fazer, ou seja, aquilo que for ato de jurisdição, CPI não pode fazer, tá claro? Ato típico, o que a doutrina chama de reserva de jurisdição. O que for reserva de jurisdição, CPI não pode praticar. Então, o que CPI não pode? Não pode mandar prender. Pode prender em flagrante, mas prisão por ordem judicial fundamentada, CPI não pode. CPI não pode praticar nenhum ato de cautelar típica, de ação cautelar típica, busca e apreensão, arresto, sequestro, separação de corpos, ausência do país, enfim, nenhum ato cautelar típico. CPI pode mandar quebrar sigilo fiscal, de dados e bancários, mas não pode determinar a quebra do sigilo telefônico, porque isso é ato privativo dos magistrados. Então, CPI pode mandar quebrar sigilo fiscal, bancário de dados, mas não pode fazer o grampo, a escuta telefônica. Cuidado, porque ela vai poder fazer a quebra do sigilo, o sigilo de dados telefônicos, que é diferente, ou seja, o sigilo de dados telefônicos é a conta detalhada. A CPI pode pedir para virar os autos, porque é quebra de sigilo de dados. Então, só cuidado se a questão está falando de dados telefônicos ou da escuta da conversa propriamente dita. Bom, CPI pode ser criada em conjunto ou separadamente, então eu posso ter uma CPI da Câmara, uma CPI do Senado, ou uma CPI mista de câmaras e senados, e vai investigar fato dentro da sua esfera federativa. Então, CPI federal investiga fatos federais, CPI estadual, posso ter uma CPI estadual, vai investigar fatos estaduais, e CPI municipal vai investigar fatos municipais. CPI não pode convocar dentre as pessoas para depor chefe do Executivo, se for uma decisão do Supremo. Chefe do Executivo não pode depor em CPI sob pena de violação da separação de poderes, prefeito, governador e presidente. Mas pode chamar juiz para depor se o ato praticado pelo magistrado for um ato administrativo. CPI não pode chamar juiz para depor sob decisão judicial, até porque a decisão judicial vem lá fundamentada nas razões, as razões do magistrado. Mas CPI pode chamar juiz para depor sobre fato administrativo. Tem que ter requerimento de 1/3 dos membros da Câmara. Essa questão foi discutida pelo Supremo. Basta o requerimento. O ato de criação da CPI é um ato vinculado. Não pode a Câmara jogar para a deliberação do plenário para saber se, recebido o requerimento, se o plenário vai aprovar ou não aquela norma. Tá claro? Aquele requerimento para abrir ou não a CPI. O Supremo Tribunal Federal entendeu que isso é direito de minoria. Basta o requerimento de 1/3 que você teria direitos, então, teria-se a obrigação, melhor, da mesa da Câmara ou da mesa do Senado de instalar a CPI. CPI tem que julgar fato determinado, não pode ser fato genérico. Então, eu tenho que abrir uma CPI para investigar um fato previamente definido. No meio da investigação, você pode até encontrar novos fatos. Se você encontrar novos fatos e esse fato que foi descoberto com a investigação da CPI for conexo ao fato da investigação, você vai poder pegar esse fato que você descobriu e jogar dentro da investigação da CPI. Se for um fato completamente diferente do que está sendo investigado, completamente novo ao que está sendo investigado, aquela CPI aberta não tem competência para investigá-lo também. Só fato conexo, ok? Por prazo certo, CPI ela tem que ter prazo de duração, ou no regimento, ou no ato de criação, sendo que o limite de duração da CPI é o final da legislatura. CPI nova, legislatura nova, não herda CPI, tá claro? O limite de tempo de prorrogação dessa CPI é o limite da legislatura, que dura 4 anos, tá claro, galera? A legislatura vai de 1º de janeiro de um ano a 1º de janeiro de 4 anos depois, beleza? Então, por fim, a CPI não julga nada. A CPI ela tem caráter investigativo. Então, o que ela descobrir ao longo da investigação vai ser enviado ao Ministério Público, e o Ministério Público que toma as providências necessárias. A CPI não julga nada, é órgão inquisitorial. Até mesmo parlamentares, se no meio da CPI se descobrir que você vai ter ali um parlamentar
que praticou algum ilícito, vai ser enviada à comissão de ética, e a comissão de ética, então, vai tomar as providências necessárias no que tange as punições administrativas, inclusive, eventualmente, instaurando o processo para perda do cargo. Mas a CPI, propriamente dita, ela não julga nada, beleza? Então, são essas as dicas aí para a CPI, acho que é um tema importante para a prova da ordem. Um abraço, tchau, tchau.